Quer dizer, boa noite não, né? Bom dia. Força do hábito. Bom dia, queridos. É sempre uma alegria para mim poder ter a oportunidade de trazer mensagem e eu tenho a convicção muito grande de que Deus tem uma palavra para vocês essa noite. Essa noite de novo? Gente! Cacoete. Vamos orar. Senhor, abençoe o Lucas nessa Amém. manhã, Deus, com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém, que você me dê foco, atenção. Vai dar certo, com certeza, nessa manhã. Pior que eu, às vezes eu ensaiava, cara. No começo, quando eu tinha mais ânsia, assim, mais nervosismo, eu ensaiava mesmo. Eu acho que ficou na cabeça. Mas, a parte das minhas falhas, que são muitas, mas eu tenho expectativa de que vocês vão ter uma manhã transformadora essa manhã. Amanhã, em nome de Jesus. E não é por causa de mim, com certeza não tenho nada para entregar para vocês, eu sou um vaso de barro. Mas eu creio no poder daquele que está aqui no meio de nós essa manhã. Eu creio no poder da palavra transformadora. E eu creio no que o Senhor pode fazer essa manhã. Amém? Quando eu estava começando a preparar essa mensagem já na semana passada, eu tinha um desejo muito grande de falar, eu tinha uma direção de falar sobre cansaço, sobre esgotamento, principalmente não só físico, como também espiritual. Mas ao longo das 2 últimas semanas, e principalmente a última semana, eu senti muito forte uma inclinação do Espírito Santo de mudar um pouco a abordagem da mensagem. E é algo que pode parecer estar muito ligado ao esgotamento, está muito ligado ao cansaço. Mas Paulo mesmo fala, que a gente pode estar cansado, mas nunca desanimado. E a mensagem que eu tenho essa noite, ela justamente fala sobre o desânimo. Essa manhã. A mensagem que eu tenho essa manhã é sobre o desânimo e o desencorajamento. E realmente quando a gente perde o contentamento com as coisas, o contentamento com a vida. E não sei se vocês lembram, há uns meses atrás eu trouxe uma palavra que falava sobre lidar com o sofrimento. E de como a gente não deve estranhar os sofrimentos na nossa vida. Como a gente vê diversas vezes na palavra, o Senhor falando da palavra, afirmando que a gente ia passar por sofrimentos, de como a gente deveria entender como a graça se manifesta no momento de sofrimento na nossa vida. E de como elas preparam a gente, de como elas fazem a gente amadurecer, inclusive ser ferramenta na mão dele para outras pessoas que passam por sofrimento. Amém? Mas às vezes entender que o sofrimento é normal na nossa vida, muitas vezes não ajuda a gente a passar pelo sofrimento, a passar pelo desânimo, a passar pelo descontentamento, sentimento de desencorajamento. Se a gente olha, por exemplo, para Jó, quando ele passou por toda aquela tribulação, por toda aquela dificuldade, vieram os 3 amigos dele, ficaram sentados ali perto dele, olhando ele primeiro em silêncio. Tem um trecho que eles falam: olha, Jó, tu era uma das pessoas que mais encorajava a gente, tu era uma das pessoas que mais tinha palavra de ânimo pra gente, de contentamento, sabe, de se reanimar. E agora que chega a tua vez, parece que tu te desfalece. E às vezes esse pode ser o sentimento que a gente tem, de que quando é pra gente ajudar alguém que está para baixo, quando a gente é para ajudar alguém que está desanimado, dar uma palavra de encorajamento, parece que a gente tem essa facilidade, parece que a gente até sabe o que dizer. Mas quando chega a nossa vez de passar pelo desânimo, pelo descontentamento, parece que toda essa teoria, às vezes essas palavras têm uma dificuldade maior em se aplicar a nós mesmos. E a palavra que eu tenho essa manhã não é só para pessoas que tiveram um problema recente, um problema pontual e se sentem um pouco desanimados no dia de hoje ou ontem, mas principalmente para aqueles que vêm carregando um desânimo de longo tempo, um desânimo de longa data, às vezes anos. Não quer dizer que a gente nunca possa ficar feliz com alguma coisa, mas parece que aquele desânimo, aquela depressão, aquela tristeza parece que está sempre ali atrás, no background, ali está sempre, parece que ela volta de novo. E a nossa mente, às vezes, ela funciona de uma maneira meio lógica. Às vezes a gente pode ficar pensando assim, o que é a solução? Qual que é a solução para a nossa tristeza? É ficar feliz? É a solução? O que eu preciso é ficar feliz, o que eu preciso é deixar de ficar triste.
E é uma coisa comum se a gente está passando por uma situação de enfermidade. A primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é: eu preciso ficar bem, eu preciso ficar saudável. Senhor, me dá cura. Senhor, derrama sobre mim cura, me cura, Senhor. Tira essa doença de mim. E, queridos, muitas vezes a gente experimenta a cura do Senhor. Amém? Muitas vezes a mão dele realmente desce sobre nós, sabe, uma unção de cura, e a gente é curado. Tantas vezes eu já experimentei isso, já vi isso acontecer na minha própria casa. Mas, mais do que simplesmente conseguir, às vezes, aquilo que a gente quer, muitas vezes Deus está tentando falar alguma coisa a mais com a gente. Eu posso estar tentando simplesmente orar por cura. E amém, Deus cura. Mas às vezes Ele pode estar falando: olha, Lucas, eu quero que você tenha uma vida mais saudável. Alguém pode orar por provisão financeira? Alguém pode estar passando por um perrengue financeiro, momento de dificuldade, de vacas magras. E na nossa cabeça a gente pensa: qual que é a solução? É ter mais dinheiro? E amém, eu já presenciei e já experimentei muitas vezes a mão de Deus realmente trazendo provisão. Muitas vezes a gente orou, muitas vezes a gente passou por situações difíceis, por momentos assim desafiadores, em que a gente viu a mão poderosa de Deus agir. Glória a Deus por isso. Só que talvez enquanto eu oro, ou algum de vocês ora por provisão, às vezes Deus pode estar falando: olha, eu quero que você seja mais sábio com as suas finanças. Som. Vocês conseguem entender aquilo que eu quero dizer? A gente ora para Deus pedindo, né? Senhor, me dá ânimo. Senhor, derrama sobre mim um renovo. Senhor, tira essa tristeza de mim. E amém. A gente vai orar sobre isso essa manhã. E eu não tenho dúvidas de que muitos aqui vão sair daqui com um fardo menos nas costas, com um renovo e com um sentimento de ânimo. Só que se alguma coisa às vezes não muda naquilo que vem alimentando esse sentimento em nós, às vezes é só uma questão de tempo. Até a gente estar de novo aos pés de Cristo clamando por renovo, por ânimo. E é isso que eu gostaria de tratar essa noite. São 4 pontos que eu quero trazer. São 3 comportamentos que às vezes servem como combustível para que a gente continue nessa situação de tristeza e desânimo, descontentamento e desencorajamento constante. E o 4º ponto é a atitude que a gente precisa ter para passar por isso. E gostaria que vocês realmente abram o coração de vocês, que essa é uma mensagem que falou muito comigo. Ao mesmo tempo que eu ia refletindo sobre ela e orando e buscando os textos e buscando tudo que eu precisava para trazer essa mensagem, ao mesmo tempo ela ia falando tanto comigo. Eu tenho certeza que para muitos de vocês ela também vai vir em um momento oportuno, em um momento de refrigério da alma de vocês. Amém? Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 19. Ali no meio, mais ou menos, do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 19. A gente vai ler a partir do 1º versículo. É um texto um pouco mais longo. Vou pedir para que vocês prestem atenção. A gente vai trabalhar bastante todo esse texto aqui. Coloquem a mente e o coração de vocês nisso aqui agora. Esqueçam a postagem que vocês fizeram no Instagram, dá uma conferida lá, ver se alguém curtiu. Coloque a cabeça e o coração de vocês aqui em ouvir a palavra de Deus. É ela que transforma a gente, amém? É ela que ministra os nossos corações. A partir do versículo 1, então. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. No versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. E quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou aonde havia uma gesta, que é o tipo de uma árvore. Sentou-se debaixo dela e orou
pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor. Tira minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da gesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. No versículo 6. Elias olhou ao redor e ali junto com a sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor disse, no versículo 11, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Versículo 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho que você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã, e unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Até aqui no 17, no 18. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos clamar a Deus, que Ele fale essa noite conosco, essa manhã. Senhor Deus e Pai, nós queremos declarar a nossa total dependência de Ti, Senhor. Queremos declarar que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós não passamos, Pai, fora o sangue precioso de Jesus derramado sobre nós, que nos limpa do pecado. Sem isso nós não passaríamos de pecadores aqui nesse salão, Senhor. Mas nós nos colocamos diante de Ti, clamando a Ti pelo Teu toque essa manhã, Pai. Clamando a Ti que o Senhor nos fale com poder e autoridade, Pai. Que o Senhor quebre essa manhã com barreiras, Senhor. O Senhor quebre essa manhã com prisões espirituais, prisões da mente, prisões psicológicas, Senhor. Fala conosco essa manhã, Pai. Que depois dessa manhã haja realmente uma grande transformação no nosso meio, Pai. E uma mudança radical na maneira como nós lidamos com os momentos de desânimo na nossa vida, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Tu és a nossa única esperança, Senhor. Nenhum de nós aqui pode se transformar a si mesmo. Mas nós clamamos a Ti pela ação do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, Pai. Fala-nos essa manhã, Senhor. Fala de maneira personalizada, Pai. Traz à nossa memória lembranças, Pai. Traz situações, traz realmente coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, Senhor. E nos ajuda, Pai. Encha esse lugar com Teu Santo Espírito, Senhor. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Se a gente olha para Tiago 5,17, a palavra diz que Eliseu era homem semelhante a nós. E ainda diz que era sujeito aos mesmos sentimentos. Quando a gente pensa, né, que Eliseu era um homem semelhante a nós, a gente pensa, olha, né, eu não vi ninguém fazer fogo descer do céu aqui no meio de nós, eu não vi ninguém realmente fazer as coisas que Eliseu fez. Elias. Eliseu é o que veio depois dele. Mas a gente não vê ninguém
no nosso meio fazer as coisas, né, que Elias fez naquela época, mas a palavra mesmo assim diz que ele era semelhante a nós. E semelhante, sujeito aos mesmos sentimentos que a gente tem. Isso significa que Elias não era uma pessoa que estava livre de passar por esses altos e baixos, por essas montanhas russas que às vezes o nosso lado emocional ele causa em nós. E a gente não pode achar que Elias estava passando por uma crise, simplesmente porque o ministério dele não estava dando certo, as coisas na vida dele não estavam indo bem. Se a gente começa a analisar todo o livro de 1 Reis ali, a gente vê que Elias viveu debaixo assim, de uma provisão de Deus que foi uma coisa incrível. No momento de fome, corvos traziam comida para ele. Ele passou por um momento assim de ver a glória de Deus de uma maneira impressionante. O fogo de Deus caiu do céu e consumiu todo aquele ali que estava no altar. Os inimigos de Deus foram humilhados ali. Toda a nação de Israel declarou só Deus é o Senhor. Não dava para dizer que Elias estava passando assim por um fracasso, um momento, né, ruim na vida dele. Mas mesmo assim, a gente vê ele passando por uma crise muito grande. E se a gente olha para esse texto aqui, o que a gente consegue tirar? Qual é a lição que a gente consegue ter desse texto? Que depois de comer a gente deve tirar um cochilo? Que nem Elias fez? Comeu, depois cochilou? É bíblico? Tirar uma cesta depois de comer. Aí o anjo acordou e ele disse, come mais uma vez. É bíblico repetir, talvez? Mas não, essa não é a lição que a gente vai tirar essa noite, essa manhã. O primeiro ponto que eu gostaria que a gente olhasse com atenção para esse texto é expectativas frustradas. Se a gente olha ali para o versículo... É o versículo... Eu anotei aqui, mas a impressora cortou. O versículo 4. Ele diz, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Isso é uma coisa que me faz pensar. Elias falou para o Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E me faz pensar qual é o tipo de expectativa que Elias tinha para ele. Depois de tudo aquilo que ele viu o Senhor fazer através da vida dele. Ele olhar e dizer, olha, não consegui chegar naquilo que eu esperava. Não fui nem melhor do que os meus antepassados, do que os meus pais. E isso é impressionante porque a maneira como uma frustração, de uma expectativa frustrada, como ela consegue impedir a gente de conseguir ver tudo que Deus já fez através de nós. Ver que tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Simplesmente porque as nossas expectativas ainda não foram atingidas. E o desânimo pode vir por causa desse tipo de frustração. Esse tipo de coisa acontece nas nossas vidas constantemente. Expectativa, às vezes, em um estilo de vida que não foi alcançado. Quantas vezes a gente mesmo estabelece para nós uma expectativa altíssima sobre o estilo de vida que a gente gostaria de ter. Ou talvez até nas nossas profissões, na nossa vida profissional, nos nossos ganhos financeiros. Quantas vezes a gente coloca uma expectativa altíssima daquilo que a gente gostaria de alcançar. Ou então, mesmo na vida sentimental e matrimonial, a gente coloca expectativas altas nos nossos parceiros, nos nossos cônjuges. E se essas expectativas não são alcançadas, a gente fica frustrado, desanimado e descontente. Isso impede a gente de ver aquilo que Deus já fez por nós. Se a gente tem uma expectativa altíssima sobre o nosso estilo de vida, a nossa profissão, isso impede a gente de ver o quanto Deus já tem cuidado de nós. O quanto Ele tem sido o nosso Deus provedor. E o quanto Ele tem mantido a gente até aqui. Se a gente tem uma expectativa, né, nós como maridos, a gente tem uma expectativa alta, né, quanto a nossa esposa, e essa expectativa não é alcançada, isso impede a gente de ver o quanto ela se doa pela família, o quanto ela faz, o quanto Deus já operou na vida dela. E da mesma forma, as esposas têm expectativas altíssimas em cima do marido, ao mesmo tempo ela também não consegue ver o quanto Deus tem agido através da vida dele. Tudo que Deus já tem feito na vida dele. Ter expectativas altas sempre vai ser uma brecha para desânimo na nossa vida. Porque a probabilidade dessas expectativas não serem atingidas é muito alta. E eu não estou falando de coisas que Deus prometeu para a gente. Eu não estou falando de promessas que Deus fez para nós, tanto na palavra de Deus, quanto coisas que Ele revela para a gente de chamados e ministérios. Aquilo que Deus prometeu para nós
Ele cumpre. Ele tem um compromisso com aquilo que ele promete para nós. Mas as nossas expectativas não necessariamente têm um compromisso de Deus. Deus não necessariamente está comprometido com as expectativas que a gente criou para as nossas próprias vidas. Em Romanos 12:16, Paulo fala: não sejam ambiciosos com coisas altivas, mas permaneçam humildes. Eu vou ler de novo. Não sejam ambiciosos com coisas altivas, mas permaneçam humildes. Isso não necessariamente tem a ver com o quanto a gente tem, ou quanto a gente já alcançou. Eu conheço pessoas que têm muito e têm de tudo, e são humildes. Ao mesmo tempo, tem pessoas que ainda não têm quase nada, ou não conseguiram alcançar muito, mas o nariz é empinado de um jeito que não dá para acreditar. E o que Paulo fala aqui é para a gente manter as nossas expectativas aqui embaixo. Porque vai ser muito mais fácil para nós a gente conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo. E se contentar com aquilo que a gente tem. Se contentar com aquilo que Ele tem feito. É impressionante ver como Elias, depois de tudo que ele passou, depois de toda a provisão na vida dele, depois de ver como Deus cuidou dele e de como Deus usou ele, ele pede para si a morte. E diz: já basta, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Como esse tipo de coisa, como esse tipo de comportamento, de projetar, expectativas altas, pode realmente abrir uma porta para a nossa vida, de deixar o desânimo e o descontentamento entrar na nossa vida. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, olhar para nós mesmos e se perguntar: como é que estão as nossas expectativas? Será que a gente se parece com o Elias aqui? Não conseguir ver toda a previsão que Deus já deu para a gente, de não conseguir ver tudo que Deus já tem feito nas nossas vidas, do cuidado que Ele tem tido por nós, de como Ele já tem usado a gente, simplesmente porque os nossos olhos estão lá naquele sonho que a gente ainda não alcançou, naquela vida que a gente ainda não tem. Isso é uma coisa que a gente precisa constantemente estar se avaliando e perguntando: como é que estão as nossas expectativas? A gente tem objetivos altivos? Ou a gente deixa realmente que o Senhor nos torne pessoas humildes, contentes com aquilo que Ele já nos deu, contente com aquilo que Ele já fez nas nossas vidas? É uma coisa importante. A gente precisa entender e colocar isso em prática nas nossas vidas. O segundo ponto que a gente entende, a segunda lição que a gente tira de tudo isso que está acontecendo com Elias, a gente vai ver agora logo adiante no versículo 10. Quando o Senhor pergunta o que ele está fazendo ali. Então no versículo 10, ele responde: eu tenho sido fiel com a tua aliança, porque todo Israel abandonou os teus altares e destruíram e mataram os teus profetas. E então ele fala: eu sou o único que restou. E isso revela um outro sentimento em Elias, que é o senso de injustiça. E o senso de injustiça também vai roubar a nossa alegria, vai roubar o contentamento na nossa vida. O senso de que a gente não tem aquilo que deveria ter. O senso de que Deus não está cuidando da gente da forma como deveria. E o senso que Deus não está cumprindo com a promessa dele. E o senso que os outros têm, a gente não tem. E isso é uma coisa que a gente precisa cuidar muito. Nesse tipo de conversa que Elias tem com o Senhor, Elias pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? E Elias responde: eu sou o único que não se dobrou. Isso, para começar, já é um engano. Porque se a gente olha o final dessa passagem toda que a gente leu, Deus revela para ele, o Senhor revela para ele: olha, tem mais 7.000 em Israel que não se dobraram. Então Elias não era o único, coisa nenhuma. E isso fala muito com a gente, porque quantas vezes nas nossas vidas as situações fazem a gente achar que ninguém sabe o que a gente está passando. Ninguém experimentou aquilo que aconteceu com a gente. Ninguém sabe, ninguém entende a nossa dor, ninguém entende o meu desânimo, a minha frustração, a minha tristeza, ninguém sabe. Sou o único que está passando por isso. E esse é o tipo de senso de injustiça que faz a gente perder o contentamento com o Senhor, que rouba a nossa alegria. O senso de que a gente não está sendo tratado como deveria, Deus não está cuidando de nós como deveria. Uma das coisas que a gente mais faz na nossa vida é se comparar uns com os outros. A gente compara a nossa vida com a dos outros, a vida dos outros com a nossa, a vida dos outros com a outra vida dos outros. A gente fica comparando o tempo todo
As redes sociais são um festival de comparação. A gente olha e se compara o tempo todo. Para ver quem é que está mais à frente, quem é que está vivendo melhor, quem é que tem a vida melhor. E o que acontece com as nossas vidas quando a gente faz isso? Eu me lembro quando a gente era criança lá em casa, normalmente uma vez por ano, mais ou menos, a gente tinha uma caixa de bombom lá em casa. E não é porque a gente queria ser saudável, né? Não comer chocolate, é porque realmente eram tempos bem difíceis naquela época. Então o luxo de ter uma caixa de bombom era coisas assim mais perto do Natal. E diferente dos dias de hoje, onde a gente abre uma caixa de bombom e parece que vem só 10 ou 12 bombons, naquela época acho que vinha uns 20. Era cheio. E eu me lembro muito claramente que a gente abria aquela caixa de bombom e dividia meticulosamente. Não só por quantidade, mas também por tamanho, porque tinham bombons maiores e bombons menores. Então a divisão ela tinha que acontecer de forma bem meticulosa para que ninguém saísse na frente. Que obriga que ia acontecer. Se parecesse que alguém tinha 2 sonhos de valsa e o outro não tinha nenhum. Né? E isso acontecia, eu acho que não era só na nossa casa, isso também acontecia com refrigerante, ter que encher os copos assim, comparar um do lado do outro para ver se alguém não está ganhando mais. E se alguém começasse a ter o copo um pouco mais cheio, a gente já, eu aqui, tem que botar para mim também. E eu não acho esquisito a gente ter esse tipo de comportamento quando a gente é criança. Eu só acho esquisito que a gente age assim quando a gente é adulto. E na nossa vida espiritual. Porque a gente faz isso, queridos. A gente se compara com os outros. A gente olha como é que está a vida dos outros, o casamento dos outros, a vida profissional dos outros. E se a gente vê algum irmão recebendo mais bênção que a gente já começa, oh Deus, e eu aqui? Por que ele está recebendo mais bênção que eu? Se o casamento de alguém começa a ir melhor, se o chamado de alguém começa a despertar mais, o ministério de alguém começa a florescer, a gente já fica, oh Deus, e eu aqui? O que está acontecendo? E esse senso de justiça sempre vai roubar de nós a possibilidade de ser contente, agradecido e feliz com aquilo que Deus já tem dado para nós. E na realidade até é um sentimento hipócrita, porque se a situação é contrária, e se a gente está recebendo mais bênção, se a gente está recebendo um ministério, se a coisa está indo mais para a gente do que para algum outro, a gente não vai ficar, oh Deus, e o irmão ali do lado? Não, tem que abençoar ele também. Tem que levantar ele no ministério também. Esse senso de injustiça é sempre hipócrita. A gente não entende a maneira como Deus faz as coisas, a gente não precisa entender, ele não precisa explicar tudo o que ele faz. Ele tem medidas diferentes para pessoas diferentes, em estágios de vida diferentes, com propósitos diferentes, com chamados diferentes. E a gente tem que parar de se comparar. Quando Pedro e João estavam andando junto com Jesus e na praia, e Jesus então fala da maneira como Pedro haveria de glorificar a Jesus na sua morte. Pedro está andando, João está andando logo atrás e Pedro já se comparando vira para trás como que tipo assim, Jesus, e esse ali também vai morrer desse jeito? Também vai te glorificar desse jeito? E Jesus fala, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que isso te importa? Já vem o corte rápido já. E é Jesus falando, olha, isso não te interessa. O plano que eu tenho para João não te interessa? Foca no teu plano, foca no meu plano para ti. Isso é uma das coisas, é uma lição muito grande nas nossas vidas. Isso rouba, queridos, isso rouba a possibilidade da gente ser contente, ser agradecido, ser feliz com aquilo que Deus tem para nós, com o plano que Ele tem para nós, com a fase da nossa vida que a gente está diante dEle. Todos nós, a gente está numa escola de discipulado pessoal com Cristo. Ele não trata com a gente por atacado, Ele trata com a gente individualmente. A gente não tem que ficar se comparando se alguém está passando um período de deserto, ou está passando um período de vitória, ou está passando o quê. A gente não tem que parar de se comparar. Deus trata com cada um de nós, em períodos diferentes da nossa vida, segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que a gente precisa amadurecer para crescer nele, para ser usado por Ele. Amém? Expectativas altas, frustradas e senso de justiça são duas coisas que a gente faz, que é um combustível para que a gente se mantenha desanimado, descontente, frustrado e desencorajado. Mas a gente, analisando ainda
o que acontece aqui? A gente ainda vê um terceiro comportamento. E esse comportamento ele não é tão evidente em Elias, mas a gente tem diversos relatos na Bíblia de situações bem parecidas, que é da ansiedade, e a decisões erradas e uma espera prolongada. Quando a gente vê a situação que acontece com Elias e ele toma uma decisão errada, ele resolve ir para o deserto. A palavra de Deus diz que ele caminha por um dia e então ele deixa o servo dele e então ele vai e caminha por mais 40 dias. Esse não era o plano de Deus para a vida dele. Não era o plano, não fazia parte do plano de Deus ele ir para aquele deserto, caminhar aqueles 40 dias para chegar em Horebe. E aí talvez você possa pensar, não, Lucas, mas olha, o anjo trouxe comida, água para ele e disse, te fortalece porque você tem mais 40 dias de caminhada. Mas isso não quer dizer necessariamente que o anjo estava revelando que essa era a vontade de Deus para ele. Porque se a gente olha no final, o Senhor manda ele voltar todo o caminho que ele fez e ir para Damasco, que era ainda mais ao norte de onde ele estava no começo, quando ele decidiu começar a fugir de Jezabel. Então a gente pensa, ele já estava lá. Daquele ponto que ele estava para ir para Damasco teria sido muito mais curto do que se ele tivesse se afastado ao sul por 40 dias e depois ter que voltar todo aquele trecho para ir para Damasco. Mas uma lição eu tiro também aqui dessa passagem, que mesmo em decisões erradas que a gente toma, o Senhor não nos abandona. Mesmo na decisão errada que Elias tomou, de ter fugido pelo deserto, de ter se enfiado numa caverna, mesmo assim o Senhor foi com ele, trouxe provisão para ele, trouxe sustento para ele e tratou ele naquela situação. Deus é fiel sempre. Mesmo em decisões erradas que a gente toma, Ele tem a capacidade de tornar aquilo um ensinamento para a gente. E da gente crescer com a situação. Se a gente olha em 1 Samuel 13, a gente vê que Saul recebeu uma ordem bem clara de Samuel, para que ele esperasse 7 dias, para que Samuel voltasse e apresentasse um sacrifício ao Senhor. Mas aí o que aconteceu ao longo desses dias? A palavra diz que os homens de Saul começaram a sair. Começaram a ir embora por causa da espera. A instrução Samuel deu para Saul, não para todos os homens. Aqueles homens não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eles começaram a se desanimar e ir embora. E eu vejo isso como uma pressão. As circunstâncias pressionando Saul para tomar uma decisão logo. Olha, os homens estão indo embora. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque Samuel não está vindo. E então Saul decide se apressar e tomar a decisão errada de ele mesmo oferecer um sacrifício a Deus. Coisa que não era função dele nem como rei, mas somente do sacerdote, somente do profeta. E a gente vê as consequências graves que isso tomou na vida dele. Se a gente olha para Abraão em Gênesis, vocês querem acompanhar depois em casa, está aí do capítulo 16 até o 18. Abraão recebe a promessa de um filho. E o tempo passa. E o tempo passa. E essa espera se torna prolongada. Não por 1 ou 2 ou 3 anos, mas por muito tempo. E o que acontece? O que Abraão decide fazer? Ele decide dar uma ajudinha para Deus. Ele decide ter um filho com a serva de Sara, a serva Agar. E então ele tem o filho Ismael. E a gente sabe quais são as consequências disso. Todo o povo palestino que a gente tem hoje é descendente de Ismael. Não é à toa que o meu cunhado, que é israelense, chama os palestinos de parente, não estou conseguindo falar, mas ele chama como se fossem os parentes de segundo grau. E uma das coisas que os palestinos falam é que eles também são herdeiros daquela terra. E se for olhar, eles não estão errados. Eles também são filhos, são descendentes de Abraão. Então a gente olha hoje toda a proporção que isso tomou. A ansiedade. Simplesmente uma espera. E a gente querer começar a ter uma atitude do tipo, olha Deus, eu sei que tu me fez uma promessa, eu sei que eu deveria esperar, mas assim está demorando. Então vamos fazer o seguinte, eu já vou indo na frente e tu me encontra no caminho. Isso nunca dá certo. Isso nunca é uma coisa boa.
Em Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada entristece o coração. Meus queridos, tem coisas na nossa vida que Deus promete, e Deus faz, e acontece logo. Mas tem outras na nossa vida que vão acontecer ao longo da nossa vida. E a gente não pode deixar que a tristeza tome o nosso coração por causa dessa espera. Ou pior ainda, que essa espera faça a gente tomar uma atitude errada, que vai trazer ainda mais tristeza. Não era a vontade de Deus para Elias que ele fugisse para o deserto, que ele se escondesse numa caverna. Mas Deus foi bom com ele, sustentou ele, tratou com ele e disse no final: agora pega e volta todo esse trecho que você fez e ainda vai mais longe ainda, vai para Damasco. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Atitudes erradas por causa de ansiedade é uma falta de capacidade de esperar no Senhor, de esperar em Deus, de colocar a nossa esperança nele e saber que ele não falha. Aquilo que ele prometeu para a gente, ele não falha, ele vai cumprir. A gente não pode ter essa ansiedade de tomar decisões na frente, pensando: olha, se Deus prometeu, talvez ele está esperando que eu vou na frente, eu mesmo faço, eu vou resolver isso aqui, ele vai me abençoar. Vamos esperar no Senhor. Fala, meu querido. Quer antecipar? E aí acontece nessas histórias, a gente quer antecipar o que Deus tem prometido a nós e destrói, e vamos dizer, parece assim, furos, né? É verdade. Essa é a ansiedade. Não é que a gente sabe, também não sabe esperar, né? Mas eu acredito que a gente não. A gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Exatamente. Uma coisa que a gente precisa entender é que durante esse tempo de espera, Deus não está só testando a nossa paciência e a nossa fidelidade a Ele. Mas às vezes muitas coisas acontecem dentro de nós, nos preparando para o futuro, nos preparando para chegar lá onde o Senhor nos quer. Por exemplo, se a gente olha para a vida de Moisés, o Senhor já tinha um plano com a vida dele desde o começo. O Senhor já tinha um plano de usar ele para livrar Israel, o povo de Israel do Egito desde o começo. Mas se a gente olha para Moisés jovem, a gente vê alguém sanguíneo, colérico, e que sabe se Deus se foi acidentalmente ou não, mas que matou um egípcio. E então ele foge e vai para o deserto também. Mas não fica 40 dias, ele fica 40 anos lá. E a palavra de Deus, se vocês olham em Gênesis, a palavra de Deus diz que ele era um dos homens mais mansos que existia. Não foi só uma espera inútil, não foi só uma espera para testar, ele foi um tratamento. Foi forjado. Isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Quando o Senhor nos faz esperar, não é só para testar a gente. Ele está trabalhando dentro de nós, preparando o nosso coração para o propósito que Ele tem. Porque Ele sabe que se as coisas acontecem mais rápido, a gente muitas vezes não vai ter estrutura para suportar. É como um odre velho que não vai suportar o vinho novo. Como um tecido, né? Que não vai suportar. Não é só ele precisa de um remendo, ele precisa ser todo refeito. E a nossa vida é assim, queridos. A gente não pode ficar ansioso por coisas que Deus prometeu pra gente, por coisas que a gente espera que aconteça para ontem. E às vezes Deus está dizendo: você não tem nem estrutura, você não tem nem maturidade para chegar lá. Espere em mim, tenha paciência. Amém? A gente precisa aprender a confiar no Senhor e descansar nele, e não tomar atitudes precipitadas, para depois ter que desfazer aquilo tudo, para depois ter que caminhar aquilo tudo de volta, de forma desnecessária. Tem decisões que a gente toma errado na nossa vida, que às vezes a gente fica num processo de 40 anos, talvez como Moisés, ou até menos, mas tem outras decisões que vão até a nossa morte. Como, por exemplo, o nascimento de Ismael. Até hoje se vê consequências dessa decisão tomada errada. É verdade? Tem coisas erradas que decisões que a gente toma, que às vezes não tem um remédio. Nós vamos ter que conviver até o fim da nossa vida. É verdade. Tem decisões que vão acompanhar para sempre. É verdade. É verdade. Então, oi. Coisas que a gente acaba fazendo e pela ansiedade, né, a gente acaba fazendo na frente de Deus e eleva o nosso ego. Uhum. Né?
quando você espera no Senhor, aí você olha e consegue agradecer. Obrigado pelo que aconteceu. Amém? É verdade. Eu vejo isso também muito na minha, né? Quando eu vou tento fazer, meu ego se levanta, né? Tá, eu fiz. Mas aí eu olho, não ficou perfeito, ficou bom. Uhum. Aí quando eu deixo a coisa acontecer, no tempo certo, né? Aí eu consigo elevar o agradecimento a Deus. Obrigado. Foi o Senhor que fez. Essa coisa aqui saiu perfeita, né? Amém? Na verdade, a obra do Senhor é perfeita. Amém. Nossa, não. A obra do Senhor é perfeita. Aquilo que a gente faz não é, com certeza. Deixa a nossa obra ficar perfeita, porque Deus está perfeito. Amém. Se submeter, esperar e se submeter. Isso é muito bom, gente. Quando a gente fala e a gente vê, né, a experiência que todo mundo tem com essas coisas. Não tem nenhum de nós aqui que não passou por situação de desânimo. Não tem nenhum de nós aqui que já não se pegou tendo uma expectativa muito alta. E Deus, às vezes, abaixando e falando, meu querido, abaixa a bola. Seja contente com aquilo que eu já tenho feito na tua vida. Quantas vezes a gente já não teve um sentimento de injustiça, de pensar, eu também deveria estar recebendo isso. Eu também deveria estar sendo tratado assim. Eu também deveria estar vivendo isso. E quantas vezes a gente toma decisões na nossa vida baseado em ansiedade, em não esperar. E quantas vezes isso traz para a gente só desânimo e descontentamento. E rouba a nossa alegria. Mas, vendo esses três comportamentos que muitas vezes a gente tem, que só servem como realmente combustível para o nosso desânimo, tem uma atitude que a gente precisa tomar. E essa atitude a gente precisa prestar bem atenção. Porque essa atitude pode definir se a gente vai ficar paralisado no desânimo. Simplesmente esperando, sentado, deitado, esperando, chorando, até que alguma coisa aconteça. Ou se a gente vai tomar alguma atitude. O quarto ponto que eu gostaria de tratar, de apresentar, e que também é o tema dessa mensagem, é saia da caverna. Saia da caverna. Quando a gente olha ali de novo em 1 Reis 19, no versículo 11, o Senhor fala para Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Elias estava lá no fundo da caverna. E depois, quando a palavra de Deus diz que ele se levantou, quer dizer que ele não estava nem levantado, ele estava lá deitado, ele estava lá jogado no fundo da caverna. E o Senhor então fala para Elias, saia da caverna, porque o Senhor vai passar. Isso é quase como dizer assim, é quase como se o Senhor estivesse dizendo assim, Elias, eu me recuso a tratar esse assunto contigo enfiado nessa caverna, que tu te enfiou. Vem aqui para fora e vamos tratar isso. E quantas vezes a gente tem expectativa, a gente está lá, encolhido no fundo da caverna, esperando que Deus entre lá dentro e tire a gente de lá e faça um carinho na cabeça e diga, papai vai resolver toda essa situação emocional que você está. E às vezes o Senhor está falando, vem para fora dessa caverna. Vem para fora. Uma atitude nossa. Queridos, se a gente olha toda a palavra de Deus, a gente vê diversas vezes que tudo que Deus faz, existe uma contrapartida de uma atitude de alguém. Quando o Senhor chama Abraão, a primeira coisa que ele faz é sai do meio da tua parentela. Tudo que Deus faz, ele faz. Não só tudo por nós, mas ele faz conosco, esperando ações nossas. E mesmo tratar situações de desânimo e tristeza na nossa vida, ele espera também uma atitude nossa. Porque às vezes a gente age... Eu sei porque eu tenho filha pequena. E quando ela está triste, quando ela chora, ela fica no chão. E às vezes ela espera que a gente vá até lá e carregue ela. Mas na maioria das vezes ela vem até mim. Na maioria das vezes ela vem chorando até mim. Na maior parte das vezes até a Júlia, que é a mãe. Mas também ao pai também. E essa é uma atitude que a gente precisa entender. De sair dessa caverna e ir em busca do Senhor. O Senhor fala para Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. A gente não consegue ter ideia de que tipo de vento era esse.
Eu já vi vento arrancar toldo, arrancar telhado, arrancar telha, derrubar árvore. Mas um vento dividir os montes e esmigalhar pedras é uma coisa surreal, é uma coisa que a gente não consegue ter ideia de que tipo de vento é esse. Era uma coisa sobrenatural. E se a gente tivesse alguém lá para assistir aquilo, teria sido um espetáculo incrível. Maior do que furacões. Um vento que divide montes e quebra pedras. Mas o Senhor não estava naquilo. E então veio um terremoto. Eu sei que aqui no Brasil a gente não entende o que é terremoto. Mas se a gente assistir vídeos do Japão ou vídeos de outros lugares, não dá para ter uma noção, não dá para a gente ter ideia do que é experimentar um terremoto. Eu sei que esses tempos atrás eu estava trabalhando lá na empresa, no segundo andar, e começaram a fazer uma obra lá na frente e começaram a quebrar o asfalto com um trator. Ele vinha com uma peça e vinha batendo no asfalto para quebrar tudo. E lá no segundo andar aquilo tremia tudo. Cada vez que ele batia no chão, a mesa balançava, as canetas começavam a rolar, as janelas ficavam tremendo. E eu pensando, cara, o que está acontecendo? Aí eu fui olhar pela janela e ver, aí eu entendi o que estava acontecendo. Mas é uma coisa que assusta, é uma coisa impressionante. Terremoto. Mas Deus não estava naquele terremoto. Então veio fogo. Fogo, olha só, fogo caindo do céu. A gente não tem nada comparado com isso nos dias de hoje. Vento e terremoto a gente já sabe o que é. Mas fogo caindo do céu, isso pode ser raios, é verdade. Isso a gente não vê nos dias de hoje como realmente como fogo, como chama. Mas Deus também não estava naquele fogo. E o que isso significa? Elias foi um homem que ele passou por sinais maravilhosos de Deus. Coisas grandiosas que Deus fez, coisas assim incríveis. E Deus sabe talvez qual que era a expectativa de Elias, mesmo ali no fundo daquela caverna. Talvez Elias também tinha expectativas altas ali dentro. Eu só vou sair daqui quando Deus fizer uma coisa grande na minha vida. E Deus sabia que Elias já tinha experimentado aquilo tudo. Por isso Deus fez questão de fazer Elias assistir coisas incríveis, maravilhosas, coisas surreais, coisas que nem cabem na nossa cabeça. Simplesmente para mostrar que não estava naquilo. E esse é um comportamento, queridos, que muitas vezes a gente tem também. Às vezes a gente se encontra numa fossa tão grande, numa tristeza tão grande, como Elias, no fundo da caverna. E o nosso comportamento às vezes é, eu só vou sair dessa situação quando Deus operar um milagre maravilhoso na minha vida. Quando Deus vier com esse vento e afastar todo o motivo da minha tristeza. Quando Deus fizer um terremoto e quebrar com todas as amarras e quebrar com tudo aquilo que me impede de ser feliz nessa vida. Eu só vou sair dessa caverna quando Deus fizer cair fogo sobre aquele meu marido banana, aquela minha esposa rabugenta. A gente tem esse tipo de comportamento. A gente fica tendo expectativa alta até naquilo que Deus vai fazer. E amém, queridos, muitas vezes Deus faz coisas incríveis. Mas muitas vezes Deus está falando para a gente como um sussurro, como um vento, que nem foi com Elias, que diz ali no final da passagem que depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E Elias reconheceu o Senhor naquele sussurro. E diz a palavra que ele saiu, ele cobriu o rosto e saiu da caverna. Isso é uma das coisas que Deus quer falar com a gente hoje à noite. Não fica esperando sempre que Deus só vai te tirar da caverna com uma coisa sobrenatural, uma coisa enorme, um milagre assim, fora de série. Às vezes Deus está com um sussurro, falando, às vezes a solução é muito mais simples do que você está achando. E a atitude que a gente precisa ter de sair dessa caverna. Eu quero também fazer um paralelo com Davi, com a atitude que Davi teve. Eu vou pedir para que vocês abram nessa passagem, uma passagem importante. Vocês podem abrir em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 30. Em 1 Samuel, capítulo 30,
Logo, o primeiro versículo diz: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Só para vocês lembrarem do contexto. Davi e os seus homens estavam fugindo de Saul. E Davi então tem uma atitude, que da mesma forma como a gente abordou antes, uma atitude que Deus não deu direção para ele fazer aquilo. E até de certa forma uma coisa meio impensável. Davi decide se unir aos filisteus, que eram os inimigos históricos de Israel. O que Davi tinha era entre ele, Deus e Saul. Ele não tinha que se colocar contra a nação de Israel, mas ele decide se aliar com os filisteus. E então diz ali se vocês lerem o capítulo 29, diz que os filisteus vão à guerra com Israel, com Saul. E o que Davi quer fazer? Ele e os homens dele querem ir junto para a guerra. Talvez a atitude de Davi era: chega de esperar. Samuel já me ungiu. Por que eu tenho que ficar esperando? Eu vou me unir aos filisteus, vamos acabar logo com Saul. E eu tomo o reino. Deus já me deu, Deus já me ungiu. Mas aí os filisteus, que também não são bobos, eles pensam: peraí, Davi ir com a gente para a guerra? Vai que no meio do caminho Davi faz as pazes com Saul e os dois decidem se voltar contra a gente. Aí a gente está frito. Então os filisteus rejeitam a Davi e os seus homens de irem para a guerra contra Israel. E então Davi e os seus homens voltam para Ziclag, onde tinham deixado o acampamento deles, as esposas, as famílias e tudo que eles tinham. E o que a gente acabou de ler ali no versículo 1, que quando Davi e os seus soldados, depois de 3 dias de viagem, chegam em Ziclag, eles percebem que os amalequitas tinham tomado tudo, tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Ali no versículo 2. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá viam, desde as mais jovens até as mais idosas. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as prosseguiram em seu caminho. No versículo 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. No versículo 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As 2 mulheres que Davi também tinha foram levadas: Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos ler até aqui por enquanto. Gente, olha a situação. Eles chegam na cidade, a cidade foi incendiada, as mulheres foram levadas, as crianças também, as posses, tudo foi destruído. E a palavra de Deus diz que eles choraram. E choraram em alta voz, até eles não terem mais forças. A palavra não diz que eles pararam de chorar porque eles foram consolados. Diz que eles choraram até não ter mais forças. E ali no versículo 6, diz que Davi ficou profundamente angustiado. Profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. E isso aqui fica de lição aqui para quem quer ser líder aqui. Para quem quer estar à frente de ministério, quem quer ser cabeça. Muitas vezes você vai pagar o pato quando as coisas não estão indo bem. Ninguém obrigou aqueles homens a seguirem Davi, mas agora eles estavam pensando em apedrejar ele, pela situação que estava. Mas uma das coisas que mais me impressiona nessa história é que no mesmo versículo que diz que Davi estava profundamente angustiado, com a vida dele em risco, diz também no final ali do versículo: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Tem outra versão da Bíblia que diz que ele se animou no Senhor. E se animar não é necessariamente ficar feliz já na hora, ficar cheio de alegria. Até porque, convenhamos, se eu sou um dos homens de Davi, e levaram a minha mulher, as minhas filhas, destruíram as minhas coisas, e eu estou lá chorando até não ver, até não ter mais forças,
E eu olho para Davi está lá assim, me animei no Senhor. Eu sou o primeiro a pegar a pedra para acertar ele. Se fortalecer no Senhor e se animar não é necessariamente já ser imediatamente tomado de alegria, mas é ser tomado de um encorajamento de novo, para ter alguma atitude. Se a gente olha de novo ali no versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me a estola sacerdotal. Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persegui-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Isso aqui para mim é uma coisa que fala muito, porque a gente não vê Davi se fortalecendo no Senhor e se animando no Senhor porque os homens dele desistiram de ficar bravo com ele, porque desistiram, começaram a dar tapinha nas costas dele e dizer, não, Davi, você é um bom líder, vai dar tudo certo, e daí ele se animou. Se a gente olha o texto aqui, nada tinha mudado. Nada mudou naquela situação. Os homens ainda estavam considerando matar ele. E mesmo não tendo em vista nenhuma solução, ele decidiu por conta própria se animar no Senhor. Se fortalecer no Senhor. E isso para mim é um paralelo muito grande entre sair da caverna e se animar no Senhor. Que a gente pensa, eu vou sair da caverna para quê? Nada mudou. Para que eu vou querer mudar o meu comportamento? Para que eu vou querer fazer alguma coisa? A situação continua a mesma. E a atitude que Deus quer, muitas vezes, não é só simplesmente resolver tudo para a gente. Davi não colocou a estola sacerdotal para dizer, Senhor, traga de volta as nossas mulheres, nossos filhos. Ele não pediu para Deus solucionar tudo. Ele se animou no Senhor, colocou o colete sacerdotal e buscou o Senhor. E o Senhor deu para ele a vitória sobre aquela situação. Não quer dizer que tudo na vida dele ficou resolvido, ele continuou fugindo de Saul por algum tempo ainda, depois dessa situação. Mas esse comportamento de Davi, ele é um grande ensinamento para a gente. Diante das situações, mesmo que a gente não está vendo a solução, mesmo que a gente não está vendo as circunstâncias mudarem, mesmo que aquilo que tem sido a fonte do nosso descontentamento, a fonte de tristeza na nossa vida mesmo se nada disso mudou, nós temos motivos para se reanimar no Senhor. A gente tem motivo para se fortalecer nele, porque ele nunca desamparou a gente e nunca vai. E esse é o tipo de atitude que a gente precisa ter e é o tipo de atitude que vai definir se a gente vai ficar paralisado pelo desânimo ou se a gente vai sair da caverna do desânimo e se reanimar no Senhor e reencontrar forças nele para ter atitude, para conseguir sair daquilo, para conseguir contornar essa situação. Às vezes a gente, na nossa cabeça, a gente se coloca como reféns da situação, como reféns do desânimo, reféns da depressão, vítima. E Deus está falando, eu não vou tratar contigo assim, nesse sentimento. Sai para fora da caverna. Coloca o colete sacerdotal e busca forças em mim. Te reanima em mim. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé. Um último paralelo que eu gostaria de trazer entre Elias e Davi é que Elias pediu a conta. Ele falou, chega, Senhor, tira de mim a vida. Ele pediu a conta. E Deus meio que ainda deu os 30 dias ainda pro Elias e falou, não, você ainda vai ungir reis, você vai ungir Eliseu como seu substituto. E não é como se Elias tivesse se tornado rebelde, ou acordado um dia e pensado, como é que eu vou desobedecer a Deus? Mas ele não ungiu nenhum rei. Ele só ungiu Eliseu. E Eliseu é que teve que ungir os reis, que o Senhor tinha pedido para Elias fazer. Por que isso aconteceu? Uma das coisas que eu percebo na nossa vida é que um desânimo não tratado, um desencorajamento que vai se perpetuando ano após ano na nossa vida,
uma tristeza que vai se prolongando ano após ano na nossa vida e que não é tratada, e que a gente não luta contra ela, não encontra forças no Senhor, ela vai crescendo e ela se transforma numa depressão. E pior, se transforma numa falta de vontade de viver. Falta de vontade de viver o que Deus tem para nós. Falta de vontade de viver aquilo que Deus tem, os planos de Deus para a nossa vida. Elias chegou num ponto em que ele já não queria mais nem fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele falou, Eliseu que faça. Mas Deus é fiel. E Deus não ama a gente só pela nossa performance, ou só por aquilo que a gente faz para Ele. Tanto que a gente vê o Senhor recolhendo Elias de um jeito que nem o corpo dele ficou. Subiu numa carruagem de fogo. Mas a vida de Davi voltou ao normal. Ele viveu o propósito de Deus para a vida dele. Ele se tornou rei de Israel. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, meus queridos. O desânimo, a tristeza, a frustração e a depressão sempre vão causar em nós esse comportamento de se isolar, de fugir, de se enfiar numa caverna e de ficar paralisado. E o Senhor aqui essa manhã fala com você e te diz, sai dessa situação, você. Sai dessa caverna, sai desse sentimento. Coloca o teu colete sacerdotal e me busca. Busca te fortalecer em mim. Te anima em mim. Da mesma forma como Elias fugiu para o deserto, se isolou de todo mundo, até o servo que ele tinha ele deixou. Quantas vezes a gente não se torna desanimado para congregar, desanimado para se deixar ser pastoreado, desanimado para estar com os irmãos. Nada de bom vai vir com esse comportamento. E a gente não pode esperar que simplesmente tudo aconteça para que a gente saia dessa sensação, desse sentimento, dessa prisão de desânimo e tristeza. Vamos sair dessa caverna. Vamos realmente buscar o Senhor. Vamos se reanimar nele. Ele vai nos dar força e ânimo para a gente contornar a situação, para a gente vencer as nossas lutas, para a gente vencer as batalhas da nossa vida. Amém, meus queridos? Quando eu olho para os salmos, muitos salmos que Davi escreveu, como por exemplo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. É um salmo bem conhecido. Ou o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu vou ter medo? A quem eu vou ter medo? Olha só ainda o que ele fala. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. No Salmo 40 ele ainda fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele pôs um novo cântico na minha boca e um hino novo no meu coração. No Salmo 42 ele ainda fala, como um servo clama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, Senhor. A gente pode pensar em que tipo de situação Davi escreveu esses salmos? Quando ele já era rei, sentado na varanda do terraço, se balançando na cadeira do rei. Poxa, agora eu vou escrever, como está boa a minha vida, eu vou escrever um salmo aqui. A maior parte desses salmos aqui ele escreveu fugindo de Saul ainda. Vocês sabiam? A maior parte desses salmos aqui ele escreveu quando ele ainda estava fugindo de Saul. Era um dos períodos mais difíceis da vida dele. Esse é o tipo de atitude que a gente precisa ter. Esse tem que ser o nosso comportamento. A gente não pode esperar todas as circunstâncias se voltarem ao nosso favor para a gente querer mudar nosso sentimento. A gente mesmo se coloca como refém de tristeza e desânimo. E o Senhor fala, sai dessa caverna. Te reanima em mim. Coloca o teu colete sacerdotal e me busca. Te fortalece em mim. Queridos, até o fim das nossas vidas a gente vai passar por situações de desânimo, muitas vezes. A gente não pode deixar que cada uma delas seja uma pedra, uma prisão, uma paralisação na nossa vida. A gente sempre vai ter motivos para se desanimar, porque as provações vêm, queridos. As lutas vêm. A gente sempre, se a gente se inclinar, querer ficar triste, desanimado e depressivo, a gente sempre vai encontrar razões para isso. Porque a nossa vida sempre tem lutas. O que a gente precisa ter é a atitude de buscar o Senhor, se reanimar e se fortalecer nele.
Vamos reclinar nossa cabeça e vamos buscar o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos pela maneira como o Senhor fala conosco, Pai. Mesmo com as minhas confusões aqui, mesmo gaguejando, mesmo sendo um vaso de barro tão imperfeito para isso. Mas eu te agradeço, Senhor, porque é o Senhor que brilha aqui no nosso meio, Pai. Convém que eu diminua e que Tu cresças aqui nesse lugar, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti como igreja unida, Senhor. Que o Senhor venha aqui essa noite, Pai, essa manhã, e derrame sobre nós um refrigério, Pai, um renovo de força, Senhor. Mas que acima disso, Senhor, que a gente também tenha uma atitude de se animar em Ti, Pai. Tira de nós esse sentimento de vitimismo, Senhor. Tira de nós esse sentimento de se sentir vítima, de se sentir prisioneiro. Essa paralisação das nossas vidas, Pai. Nos faz parar de ficar se comparando, Senhor. Nos faz parar de ter expectativas frustradas, Pai. Ó, Senhor, nos faz realmente parar de se comportar como uma criança birrenta muitas vezes, Senhor, que não sabe esperar, que bate o pé, que quer as coisas logo, Pai. Senhor, fala aos nossos corações essa manhã, Pai. Nos ensina a esperar em Ti. Assim como o salmista falava, espere em Deus. Nos ensina a ter os nossos olhos em Ti, Senhor. E mesmo quando todas as situações estiverem querendo fazer a gente ficar triste, desanimado, que a gente possa encontrar o nosso ânimo em Ti, Senhor. Se reanimar, Pai, se fortalecer em Ti, Senhor. Que nunca as situações tirem a gente dos Teus caminhos, Senhor, nos fazendo se isolar, para de congregar, para de estar em comunhão com os irmãos, para de ser pastoreado, Senhor. Nos livra disso, Pai. Nos livra, Senhor, desse tipo de mentira, desse tipo de engano, Pai. Mas fala conosco essa manhã, Pai. Tu sabes das nossas lutas, Senhor. Tu sabes daquilo que tem nos causado frustração e tristeza, Pai. Trata conosco, Senhor. Nos faz ter uma atitude realmente de ter a coragem de sair dessa situação e Te buscar, Senhor. Porque nós cremos, essa manhã nós queremos confessar, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem força para nós, tem ânimo para as nossas vidas, tem renovo para nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter firme no coração realmente essa atitude, esse comportamento de não ser paralisado pela tristeza, de não se isolar pela tristeza, Senhor, mas estar sempre Te buscando, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos tira dessa caverna, Pai. Nos tira dessa caverna de depressão, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hã?